Então, para começar o nosso plantão, vamos dar uma olhadinha, só para a Camila dar uma olhada no papel que eu fiz de hidroestática. Aqui a gente começa definindo o que é um fluido, né, uma coleção de moléculas, e fluidos são o que a gente conhece comumente como os gases e líquidos. Opa, tem alguém chegando? Mas quase neguei de novo. Olá, Bia, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Então eu já estava aqui começando, eu vou começar um resuminho sobre hidroestática. Você tem alguma dúvida que você gostaria de tirar para a gente fazer? Tudo certo? Qualquer coisa pode falando, viu? Que a gente vai fazendo sem problema. Então, como eu estava falando aqui na parte de hidrostática, nosso fluido é gases e líquidos. Aqui em hidroestática a gente vai estar trabalhando com líquidos, né? Porque é importante em questão de pressão e tudo mais. Aqui eu coloquei algumas densidades, né? Vamos ver algum líquido aqui, ó. Água, glicerina, álcool etílico, benzeno, e essas densidades são muito importantes para a gente calcular a pressão a uma certa profundidade. Então, tabelinhas ajudam a gente a saber. Então, a gente definiu o que é pressão. A gente vai definir pressão como o módulo da força aplicada em uma determinada área. Então, a nossa pressão vai ser Newton por metro quadrado, e essa unidade no SI é o que a gente conhece como Pascal. Ok? Então, essa é a nossa pressão de uma força que é aplicada perpendicularmente ao objeto. Então, o que mais a gente tem? A gente também tem aqui, isso daqui é o que é conhecido como lei de Stevens, acho que é isso assim que se fala. Você basta jogar esse P0 para cá, e a gente vai ter um ΔP aqui. E o que a lei de Stevens diz? Que a variação da pressão depende apenas da profundidade H, já que a densidade, esse ρ aqui é a densidade, e o G é a gravidade, são valores conhecidos. Então a variação da pressão depende só do H, e isso é utilizado em uma das questões. A gente vai passar por ela rapidinho, só para comentando, tá? Depende só daquele H. Outras unidades que a gente tem é o ATM, né? Um ATM é aproximadamente 1 vezes 10 a quinta Pascal. E a outra unidade que a gente tem, muito comum, do termômetro de mercúrio, é que um ATM é igual a 720 milímetros de altura da coluna de mercúrio no termômetro. Tá? Então, seguindo, a gente tem a lei de Pascal, que fala da pressão de um fluido. Né? Se você aplica uma pressão em um fluido, essa pressão é uniformemente distribuída em todos os pontos do fluido. O que isso permite a gente fazer é uma análise de que a razão da força por uma determinada área vai ser igual a outra força sobre outra determinada área. Isso a gente vai aplicar bastante nos exercícios que são de elevadores, né? Ou prensas, alguma coisa assim, empilhadeiras, porque você pode aplicar uma força muito pequena de forma a levantar coisas muito pesadas de uma maneira muito fácil, né? Então isso é um princípio de mecânica dos fluidos, né? Hidrostática. A gente também viu a força de empuxo. O módulo da força de empuxo sobre um corpo é sempre igual ao peso do fluido deslocado por aquele corpo. Ou seja, se você põe algum corpo na água, esse corpo vai deslocar uma quantidade de água, e o empuxo é dado por esse deslocamento. E esse deslocamento depende da densidade do fluido e do volume deslocado de fluido. Tá? Então a gente, aqui está escrito fluido, tá? Mas a gente pode abreviar como ρGV mesmo. Só que a gente tem que lembrar que o empuxo sempre relaciona a densidade do fluido e o volume deslocado do fluido. Tá? A gente vai ver que o peso pode ser escrito dessa maneira também, só que a gente vai utilizar no lugar dessa densidade, a densidade do corpo e o volume do corpo. Então a gente tem duas situações, que é o corpo totalmente submerso. Se o corpo está totalmente submerso, existe uma força resultante, porque ou o peso é maior ou o empuxo é maior. Então vai ter um deslocamento ou para cima ou para baixo, que depende da diferença de densidade do fluido e do corpo. Por exemplo, se a densidade do corpo for muito maior do que o do fluido, então o corpo desce. Se a densidade for menor que a do fluido, então ele boia, ele sobe para cima.
E também o segundo caso é o corpo flutuante. O corpo flutuante ele está em equilíbrio, ou seja, o empuxo é igual ao peso. A gente equaciona, a gente pode colocar o peso como ρ do corpo vezes volume do corpo. Isso daqui nada mais é que a densidade vezes volume, a massa do corpo. Tá? Então a gente tem essa relação aqui que vai ser útil para a gente. A densidade do fluido dividido pela densidade do corpo nada mais é do que o volume do corpo dividido pelo volume deslocado pelo corpo. Tá? Aqui tinha uma aplicaçãozinha e nessa segunda parte é mais hidrodinâmica, tem umas definições de fluxo, é mais blá blá blá, a gente não precisa se importar com isso porque não cai na lista, não está na lista, né? Mas vocês podem ver porque tem a explicação de como o avião voa, tem a ver com mecânica dos fluidos, né? Enfim, então a partir daqui a gente pode começar a nossa lista. Vamos focar mais no primeiro, tá? Eu vou focar mais nos exercícios que a Valim pediu. Então, se vocês tiverem mais exercícios, por favor, peçam. Deixa eu olhar aqui que... Podem falar no chat, tá? Eu vou olhar se vocês precisarem. Preciso ficar de olho no celular se alguém está tentando entrar. Tá, então, começando pela 1, vamos ver o que a 1 diz. É da FUVEST, super curto, mas existe um trabalhinho por trás. Diz assim: um objeto homogêneo é colocado em um recipiente com água. Em um recipiente com água tem 32% do seu volume submerso. Já esse mesmo objeto colocado em um recipiente com óleo tem 40% do seu volume submerso. A densidade desse óleo em grama por centímetro cúbico é então, daí praticamente não falou nada, né? A gente tem que descobrir um monte de coisa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esquematizar o que a gente tem. A gente vai trabalhar na situação A, onde na situação A tem um corpo, não importa o formato do corpo, tá? Ele está boiando aqui na água. Então eu vou chamar aqui de ρA, a densidade da água. O que um corpo tem? Todo corpo tem o peso. Ó, então Camila já vai vendo aqui quais são as forças que estão agindo num determinado corpo em equilíbrio. O peso. E para cima a gente vai ter o empuxo. Vou chamar de B aqui. As pessoas podem chamar de E ou alguma outra letra, não tem problema. Então, a gente sabe que o corpo está boiando, né, pela situação descrita. Então, dado o que eu falei de corpo flutuante, a gente tem que, aqui nesse caso, o nosso empuxo vai ser igual ao peso do objeto. Nosso P. Agora vamos analisar a situação B. A situação B é praticamente similar. A gente tem aqui o objeto, só que em vez de ter água, a gente vai ter um óleo. Então eu vou chamar de ρ0. ρO, né? Da mesma maneira, a gente vai ter o peso do objeto, que é o mesmo, e o empuxo. Já que a densidade dos líquidos são diferentes, então esse empuxo vai ser diferente. E da mesma maneira, como o corpo está boiando, ele está em equilíbrio, então o empuxo tem que ser igual ao peso. Tá? Então, é assim que a gente faz o esquema de forças numa questão de hidroestática. Podem aparecer outras forças também, como talvez a gente veja mais pra frente, eu vou comentar. Então, no primeiro caso, ó, vou escrever aqui do ladinho as fórmulas. Nosso B a gente vai utilizar como sendo a densidade do fluido vezes a gravidade vezes o volume deslocado, vou chamar de VD. E o nosso peso a gente vai estar utilizando como densidade do corpo, que eu vou chamar de ρC, que a gente não vai acabar usando, a gente vai descobrir ele no processo, vezes a gravidade, vezes o volume inteiro do corpo, que a gente não vai precisar descobrir aqui. Tá, então vamos substituir o que a gente sabe ali embaixo. O nosso B no caso 1. Nosso B no caso 1 vai ser a densidade da água, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. E ele fala no exercício, que no primeiro caso 32% do volume é submerso. Então, isso corresponde a 32%, ou 0,32 do volume do corpo, tá? Então a gente vai estar trocando volume deslocado
por 0,32 volume do corpo, porque é 32% do volume do corpo total submerso. E a gente vai igualar isso ao peso, e o peso é a densidade do corpo, gravidade, volume do corpo. Então aqui a gente já vai cortar várias coisas. A gente vai cortar a gravidade e a gente vai cortar o volume do corpo. Então a gente vai ter basicamente que 0,32 vezes a densidade da água é igual à densidade do corpo. E o que a gente pode fazer? A gente já pode trocar a densidade da água por 1 grama por centímetro cúbico, que essa é a densidade da água dado ali. Então a densidade do corpo vai ser 0,32 grama por centímetro cúbico. Ok? Então a gente descobriu a densidade do corpo, que a gente vai fazer uma análise idêntica para a segunda situação, só que a gente vai descobrir a densidade do óleo utilizando a densidade do corpo. Então, da mesma maneira, no segundo caso, o empuxo vai ser densidade do óleo, porque trocou o fluido, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. E o exercício diz que no segundo caso é 40% do volume deslocado. Então, aqui a gente vai trocar por 0,4 volume do corpo, porque apenas 40% do volume do corpo está submerso. Igual ao peso do corpo, da mesma maneira que a gente fez do outro lado. Densidade do corpo, gravidade e volume do corpo. Então, novamente, corta a gravidade e corta o volume. A gente vai ter que a densidade do óleo vezes 0,4 é igual à densidade do corpo. E a densidade do corpo a gente já sabe, é 0,32. Portanto, a densidade do óleo vai ser 0,32 dividido por 0,4. E essa continha magicamente dá um número mais bonito, que é 0,8. Um óleo realmente tem que ser menos denso do que a água, né? Se você coloca óleo na água, ele sobe. Então ele tem que ser menos denso do que a água. Então a densidade do óleo é 0,8 grama por centímetro cúbico. Isso daqui nos dá a alternativa D como solução, tá bom? Então basicamente nesse exercício a gente teve que dividir em duas situações, né? Senão a gente não conseguiria identificar nada, achar peso e empuxo, e embora o peso do objeto seja o mesmo em ambos os casos, o empuxo é diferente porque a densidade do fluido muda. Um é água, outro é óleo. Então a gente precisa descobrir primeiro a densidade do corpo para depois substituir no outro lado e descobrir a densidade do óleo. Ok? Esse é realmente um dos exercícios mais complicadinhos dessa lista. Tem uns outros mais pra frente, mas esse tem que pensar um pouco. Espero que você não tenha ficado com medo, Camila. Essa é a lista. Tá? Então, alguma dúvida nesse exercício? Ou tá tranquilo por aqui? Você entendeu, Valim? Pode responder no chat. Camila entendeu. Tá. Então, eu vou comentar da 2 até a 8, então. Só para dar uma dicasinha, Camila vai anotando aí. A 2 é mais teórica, né? Ele fala de um balão que é colocado ali. Então, na verdade, nem tem muito o que comentar. É só você lembrar que a mão vai estar apertando ali, então essa pressão vai se distribuir identicamente por todo o fluido dentro da garrafa. Então, você pode, a partir disso, você pode ir eliminando várias das alternativas e você chega na alternativa correta. Vamos ver. Outra do Enem. A 3 fala, né, de um elevador de carros. Ele fala que de um lado desse elevador existe uma pessoa, um cadeirante, né? Então tá a pessoa junto com a cadeira de rodas e uma plataforma de 20 kg também.
Então você vai aplicar uma força de um lado, numa área pequenininha, e você precisa levantar isso, na verdade você precisa equilibrar isso do outro lado, que tem uma área bem maior e um peso muito maior, né? Que você vai somar tudo, você vai somar os 65 quilos com a cadeira de roda que tem 15 e a plataforma que tem 20. E daí você multiplica pela gravidade e você tem o peso disso tudo, que vai estar do outro lado. E você também vai ter, ele fala que as áreas possuem uma proporção de 1 para 5, né? Então você substitui uma área, você deixa como A e a outra você põe como 5A. E daí você consegue encontrar qual que é a força necessária a ser aplicada de um lado para que consiga levantar o peso do outro. E esse valor tem que ser menor, com certeza, porque isso facilita a entrada. Opa, tem alguém chegando. Opa, alguém voltou. Ah, tá, volta. Ah, tá. Isso, Camila, você vai fazer desse jeito. Eu vou desenhar aqui para você ver. Vou desenhar inclusive o elevador. Para ter o elevador simplificado é mais ou menos assim. Você tem algo desse tipo. Você vai aplicar uma força F1 aqui, desse lado. E aqui tem uma área A1, tá? A gente não está vendo a área porque a gente está vendo de frente isso daqui. Mas imagine que se ele for circular, por exemplo, tem uma área aqui. E desse outro lado vai ter uma outra área A2. E aqui em cima tem o cadeirante e tal, fazendo a força peso para baixo dele aqui. Só que você precisa balancear isso. Então a nossa força 2 vai ser esse peso. E ele fala que a área 2 é 5 vezes a área 1. Então no fundo vai ficar força 1 sobre área 1 vai ser igual ao peso sobre 5 área 1. Então a área não importa, vai cortar uma com a outra e vai dar aqui, na verdade, já a resposta está aqui, a força necessária a ser aplicada desse lado aqui vai ser o peso sobre 5. E daí você calcula o peso vai ser a soma de todas as massas vezes a gravidade, dividido por 5, tá bom? Vai ser este. O truque aqui é trocar, ele dá a proporção das áreas, né? Então você não precisa saber a área, não importa se é círculo ou se é quadrado e tudo mais, ok? Essa é a dica desse exercício e ok. Na questão 4 da Unesp, ele fala que esse mergulhador aqui, ou qualquer mergulhador na verdade, consegue aguentar uma variação de pressão no pulmão de 0,1 vezes 10 a quinta PA. Ele deu já o que seria o nosso ΔP. E o nosso ΔP é igual a G, densidade vezes profundidade. Então, você substitui este valor aqui de 0,1 vezes 10 a quinta no lugar do ΔP. No lugar da densidade da água, põe 10 a terceira. E no lugar da gravidade, põe 10. E daí você vai ficar como incógnita o H. E esse H é a profundidade máxima que esse tubo aqui pode ter, de maneira que nós conseguimos puxar o oxigênio do alto. Tá? Se esse H for maior do que o que você vai encontrar aqui, a pessoa não consegue respirar a partir desse tubo. Certo? Então é assim que se resolve. A gente vai utilizar o nosso ΔP. ΔP é igual a G ρh. É o H a nossa incógnita, ρ e G a gente sabe, ΔP sabe, e daí você encontra quanto é essa profundidade. Certo? Então, próxima. Hoje parece que vai ser rápido, depois eu falo um pouquinho da próxima aula, que todo mundo já estudou. Na questão 5 fala que tem um reservatório em formato de paralelepípedo, dessa maneira aqui, com essas dimensões. A partir da figura 1, a gente consegue calcular o volume da água, porque a gente tem a altura da água, a altura total e a área de baixo. E a gente viu que a pressão nada mais é do que a força aplicada pela área. Então aqui na 1 a gente tem a área e a gente tem o volume de água. A partir do volume de água você pode calcular a massa de água. E a partir da massa de água você calcula o peso
dessa massa de água. E a partir disso você consegue achar a pressão. A pressão vai ser nada mais do que o peso total dessa água dividido pela área, 2 vezes 3. Daí ele pergunta o seguinte: eu tombo esse paralelepípedo. É o mesmo paralelepípedo com a mesma quantidade de água, só que ele está tombado. Então a área debaixo dele mudou. Então a água vai ter o mesmo peso, porém a área embaixo vai ser maior, ou seja, a pressão vai ser menor. Daí ele pergunta para você, ele pede para você relacionar as duas pressões. E daí você consegue, você faz uma formulinha, se chama na primeira P1, né, pressão 1, e nessa segunda você chama P2. Isola um, coloca no outro e daí você vai encontrar qual que é a relação entre elas. Essa não é das mais difíceis da lista, existem mais difíceis ainda. A questão 6 do Enem é interessante, eu vou comentar ela um pouquinho mais, porque ele fala sobre um iceberg e ele fala que apenas 10% do volume total do iceberg tá para cima, para fora da água, né? Então, nesse caso, eu já fechei o negócio. Deixa eu abrir de novo o nosso hidrodinâmica, hidrostática. Vou mostrar novamente aqui, a gente tem essa relação, né? O iceberg é um corpo flutuante, então a gente tem essa relação aqui. Porém, o gelo e a água têm densidades muito próximas, tá? Eu coloquei, inclusive, para quem já viu a parte de termologia, a água possui um comportamento anômalo, né, na densidade dela, que perto do 0 graus ela tem uma curvinha, tá? Só que nesse caso aqui do iceberg a gente não vai considerar isso, então isso vai nos levar que a densidade do fluido vai ser 1 e a densidade do gelo vai ser 1 também, tá? Eles vão ser iguais, ou seja, o volume do corpo já vai ser igual ao volume deslocado. E a partir disso você consegue resolver essa questão, já que uma vez que você coloque um corpo na água, de gelo, né? Gelo na água, é só nessa situação específica que as densidades são iguais, então o volume deslocado já vai ser o volume total do cubo. Então não importa se ele derreter, tá? A água não vai subir mais, ela só vai subir a hora que você colocar o cubo. E aí já está a resposta dessa questão, né? Mas é bom explicar porque existe um jeito de calcular, não é só, vou eliminar essa daqui e essa daqui parece mais certa ou não. Tá, essa daqui é a 6 então. A questão 7, aí sim a gente vai utilizar o que é a lei de Stephen, né? A lei de Stephen diz que a pressão só depende da diferença do ponto, né? Então ele pergunta qual que vai ser a altura que vai dar a pressão que sai a água aqui embaixo, né? Então você pensa, a pressão atmosférica está sendo aplicada aqui, então qual que a altura importa, né? Daí tem aqui a se escolher. Então, questão 8, aqui a gente chegou na que a Valinha perguntou, é realmente um pouco trabalhosa essa questão. Ele fala assim, uma esfera, deixa eu ver se tem alguém comentando alguma coisa, nadinha. Questão 8 então, uma esfera de raio R flutua sobre um fluido com apenas 1/8 de seu volume submerso. Se essa esfera encolhesse uniformemente, mantendo sua massa inicial, qual seria o valor mínimo de seu raio para que não viesse a afundar? Então a gente vai ter que dividir isso daqui em duas situações também. Na primeira situação a gente tem a esfera aqui e o volume deslocado dela é 1/8 do volume total, porque esse pedacinho que está aqui embaixo é apenas 1/8. Então, fazendo a esquematização, a gente vai ter aqui o peso e para cima a gente vai ter o nosso empuxo. That's right. E daí, na outra situação, a gente diminuiu o rainho da esfera. Eu vou considerar aproximadamente isso aqui, assim. Que a esfera tem só um pedacinho para fora. Porque senão ela já não está mais no equilíbrio, né? Se ela estiver totalmente submersa, a gente não aplica P igual a B. Tá? Então tem só um pedacinho dela para cima. E o importante é a gente lembrar que ela tem massas iguais, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a mesma análise que a gente fez no exercício 1.
P igual a B, porque é um corpo flutuante. Então, o que a gente tem? A densidade do fluido, que eu vou chamar de ρf, não importa se é água ou não nesse caso. Volume, a gravidade, vezes o volume deslocado. Isso vai ser igual a densidade do corpo, vezes a gravidade. Na verdade, aqui, a gente, em vez de usar o peso dessa maneira, a gente vai usar o peso como o mg mesmo, porque a gente está interessado na massa da esfera. Então, aqui a gente corta G com G, e a gente tem que a massa da esfera vai ser igual a ρf, que é a densidade do coisa, né, do fluido, vezes o volume deslocado. E eu vou substituir aqui, o volume deslocado é 1/8 do volume da esfera. E eu vou colocar aqui o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Tá? Então eu vou chamar o raio dessa esfera grandona aqui de R. E na esferinha eu vou falar que o raio é Rzinho, tá bom? Esse Rzinho aqui. Só pra gente diferenciar. Portanto, a gente tem que o valor da massa, só simplificando um pouquinho, vai ser igual a 1/8. Aqui vai dar, corta com o 4, vai dar um 2 embaixo. Isso daqui vai dar ρ sobre 6, né? Vai ter um fator 6 embaixo. π r ao cubo. É rão nesse caso. No segundo caso, a gente vai fazer a mesma análise. Porque está flutuando, tem só um pedacinho para cima para dizer que está flutuando, né? Senão ele está totalmente submerso. E daí é outra análise. Então vamos colocar no empuxo. O empuxo vai ser a mesma densidade do fluido, porque não mudou o fluido, vezes a gravidade, vezes o volume deslocado. Nesse caso, a gente vai colocar como volume deslocado o volume total da esfera, porque a gente está assumindo que essa esfera está quase completamente submersa, mas não tudo. Então, 4π r ao cubo. Tá? A gente está fazendo uma aproximação, realmente. Muito do trabalho dos físicos é fazer a aproximação. mg. A gente vai colocar o peso da mesma maneira, porque ele falou que as massas são idênticas, o valor da massa não muda. Então corta G com G, e a gente tem que a massa vai ser igual a 4/3 de ρ π r ao cubo. Tá? E pronto, a gente tem dois valores de massa que são iguais, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai igualar um ao outro. A gente vai ter que ρ sobre 6 π r ao cubo vai ser igual a 4/3 de ρ π r ao cubo. Tá? As massas têm que ser iguais, então esses valores são iguais. E a gente vai encontrar uma relação entre o raio grande da esfera e o raio pequenininho da esfera. Então, o ρ vai cortar com o ρ, o π vai cortar com o π, não vai estar mais aí. E pode passar esse 6 multiplicando para lá, então a gente vai ter que r ao cubo vai ser igual a 6 vezes 4, 24, dividido por 3, 8. Então a gente vai ter que r ao cubo é igual a 8r ao cubo. E pronto, tira a raiz cúbica, né? A gente vai ter que tirar a raiz cúbica nesse caso. Então, passa ao contrário para lá. A raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, 3 vezes, né? R. E por fim, a gente tem que o R, que é o novo raio, né? Vai ser igual a R sobre 2. Ok? Esse acho que é a questão mais difícil dessa lista. De verdade. Porque você tem que fazer uma análise totalmente anti-intuitiva para quem é do ensino médio. Tá? A gente vai ter que dar nomes diferentes para essas coisas, né? Um raio grande, um R pequeno, você tem que assumir que a esfera está quase completamente submersa, mas tem uma partezinha para cima. Esse é realmente um exercício que pegou pesado. Deixa eu ver de onde que é mesmo. Da PUC do Rio de Janeiro. Então, tipo, é a alternativa A, mas eles pegaram pesado nessa questão aqui. Tudo bem?
Valinho, espero que você tenha entendido. É dessa maneira que a gente resolve a questão. Essa é bem mais pesadinha mesmo. Bom, depois dessa vem a 9, então já é a próxima. Então, vamos lá. Questão 9 da UERJ diz: a maior profundidade de um determinado lago doce, situado a nível do mar, é 10 metros. A pressão da água em atmosfera na parte mais funda desse lago é de... Então, basicamente, ele pergunta a pressão em atmosferas, né? 9, ok. Então, a gente vai utilizar de que a pressão vai ser igual à pressão em cima do lago mais ρgh. Então a pressão que a gente está procurando vai ser igual a 10 à quinta, tá? Eu vou colocar 10 à quinta porque esse valor que a gente vai multiplicar aqui está em Pascal, então a gente tem que colocar o P0 em Pascal também. E o P0 nada mais é do que a nossa pressão atmosférica, né? A gente tem aqui o lago lá, tem uma profundidade de 10 metros, né? E ele já está no nível do mar. Então a pressão que é exercida aqui em cima é a pressão atmosférica, que é 10 à quinta, né? Aproximadamente 10 à quinta. Então mais 10 à terceira, que é a densidade da água, né? Tem que estar em quilo por metro cúbico para dar certo nas unidades do SI e dar em Pascal, vezes 10, gravidade da Terra, vezes a altura, né, a profundidade no caso, que é 10 também. 10 à terceira vezes 10 vezes 10 vai dar 10 à quinta. E a pressão vai ser 10 à quinta mais 10 à quinta, ou seja, 2 vezes 10 à quinta. Pascal, né? E isso é igual a 2 atm. Tá? É bom sempre lembrar que a cada 10 metros de profundidade você aumenta 1 atm. Então, se você está a 10 metros de profundidade, você vai ter pressão atmosférica do topo mais 1. Então, 2. Se você está a 20 metros de profundidade, você vai ter 3 atm de pressão. Se você estiver a 100 metros de profundidade, você vai ter 11, né, se você estiver contando com a pressão atmosférica. E isto tem alternativa essa questão? Tem. Então, a pressão na parte mais funda é 2. Ok? A pressão atmosférica é basicamente... Mas você acha que é difícil? Tipo, 10 à quinta. 1 atm é 10 à quinta. Nesse caso, é porque tá realmente no SI, sabe? Vai ser difícil mudar isso daqui para que vá para TM, né? Inclusive, eu acho que nem tem como mudar isso para você poder colocar 1 aqui. Então, tem que realmente decorar que 1 atm é 10 à quinta. Se ele não passa, né? Acredito que o vestibular não passe esse valor. Então teria que decorar mesmo, Valinho. Infelizmente, mais uma coisa para você decorar. Mas você não precisa... deixa eu ver, eu vou pensar se tiver algum jeito de não precisar decorar. Enfim, acho que tem que decorar mesmo, infelizmente. Ok? Então é assim que a gente faz essa questão. Depois dessa, você também perguntou da 12. Então vamos falar o que há entre. Na questão 10 fala de um peixe ósseo. Da mesma maneira, aqui a gente só vai usar o nosso ΔP. Tá? Ele dá esse valor de 112 ml de oxigênio molecular. Não vai precisar utilizar isso daqui, tá? Ele falou mesmo só para talvez confundir. Ele fala que o peixe ósseo ele vai subir, né? Ele vai para a superfície procurar alimento. Então a altura dele vai variar 20 metros. Então o nosso ΔP vai ser 20 vezes 10 à terceira vezes a gravidade, 10. E daí é só ir multiplicando isso e você chega no valor que é para ser de 3 atm. Só sair multiplicando as coisas. Na questão 11 fala de um automóvel de massa tal é suspenso por um elevador que tem diâmetro.
Então aqui também vai ser aplicado F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2. O F2 vai ser o peso desse carro, tem que multiplicar por 10. Porém, as áreas agora tem diâmetro, tá? Então você vai ter que... Na verdade, ele só pergunta a pressão, né? Pressão. Então não precisa utilizar a igualdade. Você só calcula o peso e divide pela área. E a área, nesse caso, você vai ter que calcular com πr ao quadrado, né? E ele passou o diâmetro. Então tem que achar o raio e tem que passar isso para metro também. Tem que estar tudo em metro e em newton para dar certo. Para dar o valor que precisa. E na questão 12, que a Valim pediu também, fala assim: observe na figura a seguir a representação de uma prensa hidráulica, onde são aplicadas duas forças sobre uma área 1 e uma área 2 também. Porém, os êmbolos aqui têm uma profundidade diferente, ou seja, eles têm um volume diferente também. Então, admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos por um líquido. O volume do cilindro 2 é 4 vezes maior que o do cilindro 1. E a altura desse é 3 vezes maior do que aquela de lá. Então ele pergunta a razão F2 sobre F1, quando isso está em equilíbrio. Então o que a gente vai ter que fazer? Algo que a gente não está preparado para fazer também. É inédito. A gente vai ter que lembrar que, por exemplo, quando a gente tem uma área A e a gente quer calcular um volume, a gente basicamente multiplica pela altura, né? Isso se o sólido ele é um sólido regular. Por exemplo, na esfera a gente não pode sair fazendo isso. Mas nesse caso a gente pode. A gente vai falar que o volume do cilindro 1 vai ser igual à altura, a área do cilindro 1, não sei nem se é cilindro, né? Dessa área aqui. Então aqui embaixo tem uma área. Então vai ser essa área vezes 3 vezes H, que é a altura, né? Então o volume 1 vai ter A1 vezes 3H. E o volume 2, ele vai ser a área 2, que está do outro lado, que a gente não sabe também, vezes H, porque é a altura. É só H, em vez de 3, tá vendo? Ela é 3 vezes maior que a outra, então vai ser área 2 vezes H. Porém, ele também fala que o volume do cilindro 2 é 4 vezes o volume do cilindro 1. Então a gente tem que V2 é igual a 4V1. Então a gente vai substituir. No lugar do V2, a gente vai colocar 4V1. Então a gente tem que 4V1 é igual a A2H. E pronto, agora a gente resolve tudo para a área, tá? A gente quer encontrar a área. Então na primeira equação a gente tem que a área 1 vai ser igual ao volume 1 dividido por 3H. E a área 2 vai ser igual a 4 volume 1 dividido por H. E isso, magicamente, quando a gente substituir na nossa formulinha F1 sobre área 1, vai sumir. Tá? Então a gente vai ter que o nosso F1 vai ser igual a F2 sobre A2. Ele quer F2 sobre F1, né? F2 sobre F1. Então a gente passa o F1 para baixo e esse A2 para lá. Então F2 sobre F1 vai ser igual a área 2 sobre área 1. E daí a gente substitui os valores de área que a gente descobriu em termos dos volumes. A área 2 vai ser 4V1 sobre H. E tudo isso dividido por V1 sobre 3H. Essa regrinha aqui, a gente tem uma fração dividido por uma fração. E quando isso acontece, a gente multiplica pelo inverso, né? Então esse 3H vai multiplicando lá em cima e esse V1 vai multiplicando embaixo. E daí a gente consegue cortar tudo. Esse V1 aqui vai cortar com esse V1 e esse H vai cortar com esse H. Então basicamente a gente vai ter 4 vezes 3.
Então a força 2 sobre a força 1 é magicamente 12. Tá? É um número adimensional, não tem unidade de medida, porque a gente está dividindo duas coisas iguais. Né? Uma Newton por Newton vai dar sem dimensão. Então a razão das forças é 12. E engraçado, né? Você tem que relacionar muita coisa aqui, né? Você tem que trabalhar com volume. E é uma coisa que a gente não está habituado a trabalhar quando a gente trabalha com a lei de Pascal, né? A gente está relacionando área, né? Mas nesse caso ele relaciona com o volume. Existe um volume aqui, que daí vai ser transmitido de uma outra forma. Mas a gente precisa achar a área no fundo, né? Ele só passou outras medidas para a gente encontrar a área, então tem que fazer um caminho mais longo. Tá, espero que vocês tenham entendido. Esse daqui é uma das mais complicadinhas da lista também. Essa lista, em comparação com as anteriores que a gente fez, eu considero sendo bem dificilzinha. A questão 13 diz que tem uma balança com 2 baldes e a balança está equilibrada, ou seja, o peso que tem em um é igual ao peso que tem em outro. Porém, existe um pedaço de madeira aqui, um pedaço de alguma coisa. E a água nesses 2 baldes está até a boca. Daí ele pergunta, descrever. Os 2 recipientes contêm água até a borda. Em B, no entanto, há um pedaço de madeira. Nessa situação, indique se a balança permanece ou não em equilíbrio. O que vocês acham? Na verdade, ele não falou que estava em equilíbrio, mas a resposta é sim, ela permanece em equilíbrio, porque a madeira... Imagine que você colocou os 2 baldes cheios de água sem a madeira. Então, vai ter a mesma quantidade de água e a balança vai estar equilibrada. Só que agora você vai colocar esse pedaço de madeira. A gente costumaria pensar de que realmente vai ficar mais pesado desse lado e ele vai cair. Mas não, porque se a água está até a borda, a hora que você inserir esse objeto, a água vai transbordar e vai sair do balde. Então o peso vai continuar sendo o mesmo, porque eu desloquei, eu joguei para fora do balde o mesmo volume que aquele corpo. Então no final vai ter o mesmo peso. Então a balança sim vai continuar equilibrada. Essa é um pouco anti-intuitivo, né, do que a gente realmente pensa. E na 14 e na 15 eu vou desenhar para vocês a situação, porque envolve segunda lei de Newton nessas questões. Então vai ter que desenhar um pouquinho. Um bloco maciço está inteiramente submerso em um tanque cheio de água. Ele desloca-se verticalmente para o fundo em movimento uniforme acelerado. Ou seja, é a situação A que a gente viu lá no PDF. Só que ele fala que a razão do peso com o bloco, a razão entre o peso do bloco e o empuxo é 12,5. Então ele dá esse valor. Então o que a gente vai ter que imaginar nessa situação? A gente tem aqui o nosso fluido, a gente tem aqui o nosso objeto, ele tem o empuxo e ele tem o peso dele. Só que ele está falando que ele está acelerando para baixo, ou seja, existe uma força resultante, FR. Tem uma força resultante, então a gente vai ter que utilizar a segunda lei de Newton aqui. E a força, a gente vai ficar mais ou menos assim. Vamos adotar que o sinal para baixo é positivo. Então a gente tem que peso menos o empuxo tem que ser igual ao FR. E o nosso FR, força resultante, é a massa do corpo vezes a aceleração do corpo. E a outra informação que ele passou é que o peso dividido pelo empuxo é igual a 12,5. Então no final a gente vai ter duas equações com uma incógnita, com duas incógnitas, então a gente consegue descobrir a aceleração do corpo. Ok? Basicamente é isso. Você isola aqui o P, substitui ali e sabe quanto é o P, né? O P é mg. Então a massa vai cortar, então não precisa se preocupar com a massa e daí você consegue encontrar a aceleração. Então realmente esse é um exercício que você utiliza a segunda lei de Newton. E por fim, uma outra que a gente vai utilizar a lei de Newton também, da UERJ diz: uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta com uma das mãos uma esfera maciça de 10 centímetros, igual está aí. A razão, ele pergunta uma razão aqui. Ele pergunta a razão da força que a pessoa aplica pelo peso. Então nesse caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mão aqui
e a esfera aqui. Isso tudo embaixo da água. Então, as forças que a gente vai ter a força de empuxo, a gente vai ter a nossa força peso, porém como a esfera está apoiada, a gente vai encontrar aqui aquela nossa amiga lá, a força normal de apoio, ou seja, aqui vai ter nossa força normal. E agora a gente vai ter que utilizar a segunda lei de Newton novamente. Vamos adotar aqui para cima é positivo o sinal. Então o nosso B mais a normal tem que ser igual a força peso. Tá? Porque está em equilíbrio aqui. Então menos a força peso tem que ser igual a zero, então isso vai ser igual a força peso. E ele pergunta N sobre P, né? Então a gente pode dividir tudo isso por P. A gente vai ter B sobre P mais N sobre P igual a 1. Joga isso para o outro lado, substitui pelos valores que a gente sabe, que é a razão das densidades, e você descobre quanto é esse NP. Tá? Então essas são as duas questões que tem que utilizar aqui, a segunda lei de Newton, são as duas questões finais. Então é isso, basicamente. Tá? Entendi, nossa, é uma vitória para o professor quando vê que o aluno entendeu. Então, para Camila que não fez ainda, tenta fazer esses exercícios com essas dicas. Se você quiser ver a resolução, tem o plantão da tarde lá no YouTube, que você pode acompanhar se você não conseguir entender alguma questão, certo? Então, vocês têm mais alguma dúvida sobre esse assunto? Ou tá tudo tranquilo por aqui? Certo? Então, só falando rapidinho, a nossa aula que a gente vai começar hoje, que eu postei hoje, é a de termologia. A gente vai falar de temperatura, então eu apresentei a definição de temperatura de duas maneiras, né? Que é como uma quantidade de comparação ou como grau de agitação. Eu estou colocando curiosidades, tá? Porque eu gostaria que vocês se interessassem mais, mas não sei se vai adiantar. Como, por exemplo, a temperatura de um buraco negro. Eu não quero que vocês decorem isso jamais, mas eu quero mostrar para vocês que existe uma forma de calcular coisas absurdas, como a temperatura de um buraco negro. E o que isso influencia, né? Daí aqui a gente fala das escalas de temperatura, com certeza já ouviram falar da escala Kelvin. Eu falo aqui como ela surge, ou da escala Fahrenheit, que é muito utilizada nos Estados Unidos, e aqui tem o fator de conversão. Tem também uma discussão sobre o zero absoluto, que é uma discussão um pouquinho mais avançada, mas nada impossível. O ponto 4 aqui, expansão térmica. Isso cai muito no vestibular, que é aquela famosa expressão que a variação é igual ΔT e um gama, ou alfa, ou beta. Coloquei vários dados, tá, de vários materiais, quais são os coeficientes desses materiais. Falo da densidade anômala, que é isso que a gente falou, que a água possui um comportamento não linear, perto das temperaturas de 0 a 10, mais ou menos. E defino aqui que é calor. Calor é uma transferência de energia. Calor específico, que é o que macete que a gente utiliza sempre. Alguns valores do C, né? Tem nas duas unidades que existem. Calor latente, que é o que mole, né? Que acontece na transição de fase. Valores do L para muitas coisas. E eu fiz umas questões no final, que não são questões obrigatórias, né? Claramente. Mas se vocês estiverem dispostas